Boa noite, pessoal. Mais uma live especial hoje sobre traumas com o nosso grande mestre, professor Bruno Luna. Estamos aqui mais uma vez com vocês nessa sequência de lives especiais e vai ser um tema, gente, que promete. Olha só, já queria começar aqui, olha, perguntando quem é que, olha, eu valorizo a enfermagem. Então, coloquem aí, quem valoriza a enfermagem? Coloca aí. Eu valorizo a enfermagem. A enfermagem é forte, a enfermagem é essencial para o nosso sistema de saúde. Então, olha só. Bruno. Ô, filha. Filha. E aí, Boa Bruno? noite. Como é que tá? Boa noite, pessoal. Tudo certo? Tudo Filha. certo, professor? E você? Home Pronto. office. Seja Coisa de home bem-vindo, meu office. amigo Bruno Luna. Tudo na paz? Obrigado. Tudo na paz, meu querido. E você? Isabela estava aqui também querendo assistir a live. É, Daqui a ela pouco ela valoriza a começa a enfermagem. tocar Ela a quer flauta participar dela. também. Daqui a pouco ela começa a gravar aula já com a gente. É isso aí. Isso aí. Essas crianças, você que tem seu filhinho aí também, sabe como é que é, né? Isso, não é fácil não. Tem que estar em cima. É isso aí. Ó, Bruno, ó a camisa que eu tô aqui hoje, ó. Ostentando hoje, ó. Ó, boa, professor. Boa. Nós todos Eu, valorizamos muito, por isso que a gente está aqui hoje, né? Porque a gente realmente isso. acredita na nossa profissão. E o caminho é esse. Se a gente não valorizar a nossa própria profissão, nossa própria categoria, ninguém mais vai valorizar, né? Então a gente precisa realmente levantar essa bandeira sempre. Verdade, verdade. E, gente, Bruno, você já conhece ele, né? É um grande emergencista, experiência aí de longa data de trabalho no SAMU, professor universitário, mestrado, aprovação em vários concursos. E tem essa prática aí na veia, juntamente com um respaldo científico, que é importante a gente ter tanto a vivência do que aquilo que a gente está propondo a repassar algum conhecimento, compartilhar, como também ter o conhecimento também, buscar sempre tá aprofundando, que a gente nunca sabe, né, Bruno? Isso. Sempre. A emergência por si só, né, como um todo, é uma área que requer muita prática. Então a gente tem que ter, sim, a parte teórica bem consolidada, mas também eu preciso ter prática. Não adianta a gente saber falar tudo em emergência se você nunca entrou numa ambulância, se você nunca deu um plantão numa sala vermelha. Então a realidade, né, a vivência é muito diferente do que a gente vê no livro. O livro mostra pra gente o ideal, mostra pra gente o que a gente tem que fazer, mas nem sempre na prática a gente vai conseguir fazer, né? Nossos colegas aí do SAMU sabem muito bem disso. Emergência, principalmente você está fora do hospital, você precisa improvisar muitas vezes, você precisa adaptar os protocolos, as recomendações para o que você está ali na sua frente, né? E, claro, buscando sempre chegar próximo ao protocolo, próximo à perfeição, como a gente fala, É né? verdade, é Mas é isso. verdade. É isso aí. E você que já teve ocorrência, não conta, não tem como nem contar, né, Bruno? Tanta ocorrência que já apareceu, inusitadas, né? É muita história. Quem trabalha em APH é uma história muito longa, isso aí, tanto de histórias boas quanto histórias ruins, situações difíceis, situações que a gente se depara com tráfico, outro se depara com outras condições de briga de marido e mulher. Enfim, é uma situação enorme, né? As condições sociais eu acho que são muito marcantes, professor. A É gente vai atender verdade. um paciente, um idoso, e quando chega lá, o idoso está largado, está jogado, tá cheio de cocô, cheio de xixi. Então, não é só aquela pressão alta que ele teve, aquele pico hipertensivo, não é só aquele AVE que ele pode estar apresentando, é também a condição social. Então, isso atrapalha um bocado, mas faz parte da nossa Faz profissão. parte. Muitas vezes você tem que chegar na ocorrência e tem a dificuldade de acesso do local. É, às vezes é um local onde está tendo uma enchente, é um local onde está tendo um crime, onde acabou de ocorrer um crime e, de certa forma, a gente está Isso, exposto exato. e a gente tem que estar sempre se protegendo. Sim, Bruno, e no trauma, assim, o que a gente tem que atentar inicialmente aí no atendimento, né? Então, A gente tem aqui a abordagem inicial, né? Atendimento o primário e isso. secundário, mas geral, o que a gente precisa se atentar de forma geral aí no trauma? Bom, no trauma a gente tem a discussão de duas situações, da situação do pré-hospitalar, né, do ambiente extra-hospitalar e do ambiente intra-hospitalar. No extra, como a gente estava falando do SAMU, essa coisa toda, antes Isso. da gente atender diretamente o nosso paciente, a gente precisa garantir a segurança da equipe, né, a segurança da cena como um todo, a segurança tanto da equipe quanto do paciente, né? Então, é importantíssimo a gente pensar nisso, que
sim, o paciente precisa de atendimento, muitas vezes o paciente está grave, mas eu preciso garantir que esteja seguro para que a gente possa atender, né? Eu sempre digo, professor, que a gente tem que entender muito fisiologia para a gente atender um paciente de trauma. O paciente de trauma, ele evolui rápido muitas vezes. Dependendo da extensão desse trauma, a gente vai ter um trauma mais grave e outro menos grave. Então, a fisiologia, o que você vai avaliar e vai encontrar é o que vai te dizer se esse paciente é um paciente que requer uma agilidade maior e pegar ele, botar na viatura e transportar o mais rápido possível, ou se ele tem condições de esperar um pouco e ser atendido mais com mais calma, mais profundo no local, para que a gente faça o transporte mais seguro. Então, entender fisiologia, eu até falei essa semana no Instagram, entender a fazer exame físico. A gente não tem um raio-x no extra-hospitalar, não tem uma tomografia, então eu preciso fazer exame físico no paciente, eu preciso entender como se comporta aquele trauma, quais as alterações que ele pode levar, qual é a repercussão daquele trauma na fisiologia do paciente, para que a gente possa realmente identificar a lesão e intervir. O pessoal pensa muito na intervenção primeiro antes de avaliar. Eu preciso avaliar primeiro, pensar, identificar e intervir diretamente, né? E Que aí são entra a N questão situações, do... né, Bruno? São N situações, né, Bruno? Isso, Por exemplo, tem algumas situações, a depender do tipo de trauma, que a gente tem que ver a cinemática do trauma, como é que ocorreu, isso, o que é que pode ter provocado, é uma hemorragia abdominal, tá com um sinal de alguma coisa no tórax, tá ao isso. fazer todo o exame físico. Porque isso, muitas vezes, no Perfeito. próprio atendimento, às vezes é um hemotórax, às vezes é um pneumotórax que gerou, já pode fazer uma abordagem ali mais rápida. Às vezes é uma hemorragia Isso. abdominal que é mais grave, que tem que transportar com o Mas máximo já... de urgência e fazer volemia, né, Bruno? Para a pessoa não entrar no Isso. choque. Enfim, são Perfeito, vários perfeito. fatores. E agilidade, tanto na avaliação como nas condutas, né, Bruno? Perfeito. Tem que ser rápido e tem que ser assertivo. Eu sempre falo, não adianta correr, tentar agilizar o procedimento se você não tem destreza, segurança para fazer esse procedimento de forma, né, da mais correta possível. Então, sim, tem que ser rápido, mas eu tenho que fazer com segurança, né, com certeza do que eu estou fazendo, né? Isso aí, Linko tá na área aí. E só para falar, olha, não sei se dá para o pessoal ver aí, ó, ina.csa, já recebeu o kit. O Bruno vai escolher aqui umas Olha aí, boa. 2 a 3 pessoas para receber. Mas, assim, à medida que as pessoas estiverem interagindo, é que é uma forma de a gente incentivar, o Bruno sabe disso. A gente vai estar, olha, Ina CSA recebeu aí o nosso kit, caneta, Opa. camisa, canequinha. É a forma que a gente tem de estar motivando a galera, principalmente nesse momento de pandemia. Ó, O professor Lincoln tá querendo também aí, ó. Lincoln tá na área. Falar aí sobre emergências pediátricas, eu acho que ele É, gosta um pouco disso, né? ele gosta desse tema. Mas Lincoln não vale, é isso mesmo. Lincoln não vale e ele já ganhou a caneca dele, a caneta, máscara, ganhou tudo já. Isso aí, isso aí, isso aí. Pois, dos pontos principais que você vê no atendimento inicial, o que você destaca, Bruno? Vamos Você lá, que vamos tem uma para a experiência avaliação ampla sobre primária, isso. né? Então, garantir a segurança do local, colher as informações, né, o mais rápido possível do que aconteceu, de como aconteceu. Então, se eu estou no acidente de trânsito, eu tenho que saber se, como você falou da questão do cinemática do trauma, essa colisão foi frontal, lateral, se houve capotamento, se foi uma queda, de qual altura dessa queda, como foi que essa pessoa caiu. Enfim, eu preciso conhecer mais ou menos a cinemática desse trauma, porque cinemática seria uma live só sobre isso, que é um tema muito amplo. Mas Verdade. aí a gente vai partir para o que a gente fala de avaliação primária, né? Da avaliação inicial, abordagem inicial. Primeira coisa que a gente faz é a avaliação primária. A avaliação primária, pelo PHTLS nona edição, houve uma mudança aí, né? A introdução do X antes do ABCDE. Esse X, pessoal, esse X é de hemorragia exsanguinante, né? O exsanguinante, vem lá do exsanguination, lá do inglês. E aí, o que é isso? Antes, a gente tinha o A como o primeiro ponto a ser avaliado e a ser abordado, que é a abertura das vias aéreas com controle da cervical. Quando eu estou falando de trauma, a gente também associa o controle da cervical, né? Que não necessariamente é o colar cervical, né? A gente vai comentar isso aí. Então, a prioridade era essa, agora é o X. Por quê? Porque diversos estudos foram feitos aí, o pessoal lá dos Estados Unidos, lá na guerra, tal, no Iraque, aquela história toda, eles identificaram que os soldados,
eram acometidos por trauma morriam mais por hemorragia, por choque, por uma complicação da hemorragia, do que necessariamente por outras condições, por exemplo, de lesão de medula. Então, houve a introdução do X para que haja o controle imediato das grandes hemorragias, hemorragias externas. Né? Então, o X é o controle imediato das hemorragias externas. Bom, depois de controlar aquela Hemorragias hemorragia. sangrantes, hemorragias, como o Bruno falou, que podem provocar rapidamente a um choque grave. E lembrando Isso. que já foi cobrado na prova da EBSER esse ano, né, Bruno? É o XABCDE, já foi questão da prova da EBSER Nacional para Enfermeiro. XABCDE, que é de Isso. acordo, foi a partir da nona edição do PHTLS, que é a Isso. Bem referência lembrado. base. A gente tem vários protocolos, né, Bruno? Boa, bem lembrada, professor. A gente tem, no estudo do trauma, eu tenho diversos protocolos, mas em concurso, pessoal, foque no PHTLS. Eles usam basicamente o PHTLS para poder referenciar e fazer as suas questões, né? Então, é importante até para quem está assistindo aqui, muitas vezes o que está no PHTLS nem sempre é a melhor evidência hoje já, né? Tem gente que não gosta muito do PHTLS, existem outros literaturas como o ITLS, que algumas pessoas preferem, tá? Mas são detalhes, são pequenas diferenças que a gente vai discutir. Quando a gente falar, por exemplo, de torniquete mais na frente, tem algumas diferenças bem importantes quando a gente fala do PHTLS quando fala de outras literaturas, mas a gente vai focar aqui no PHTLS, né? Então, lembrando também, o PHTLS, pessoal, já está na sua versão em português, já está disponível, tá bom? E aí, ou seja, não existe mais desculpa para que a gente não possa pegar essa literatura e estudar por ela, tá? Eu gosto, particularmente, eu gosto muito do PHTLS e sempre recomendo eles, tá? Beleza, professor. Então, ó, fui lá no X, controlei a hemorragia ou não, ou avaliei, não tem nenhuma hemorragia extensa, não tem hemorragia que comprometa a vida desse paciente. A preocupação é com esse tipo de lesão. Não é um sangramento pequeno, não. É aquele grande sangramento, tá? Depois eu vou fazer, como a gente já conhece, o ABCDE. Né? A abertura de vias aéreas com controle da cervical. Como eu falei, esse controle da cervical não necessariamente é o uso do colar cervical, tá? A melhor forma da gente estabilizar a cervical é com as nossas mãos. Tá? É pegar a cabeça desse paciente e com as mãos fazer essa estabilização da coluna Muitas cervical. pessoas confundem a estabilização da coluna cervical com a colocação do colar cervical, né, Bruno? Isso, o colar cervical é um dispositivo que confere uma certa restrição do movimento dessa coluna cervical, mas ele tem diversos efeitos colaterais também. Tá? Então a gente tem que avaliar se realmente nosso paciente ele merece ou não um colar cervical, tá bom? E Beleza, pode falar. pode continuar, Bruno, pode continuar. Eu vou até colocar aqui para o pessoal, mas pode ir continuando aí nessa abordagem primária, né, que a gente está falando. Beleza, tá Aqui. travando aí, pessoal? Tá Não, legal, né? aqui tá ok aí, Bruno? Tá bem, né? Não, por mim tá ótimo aqui. Ontem eu Então, tava na live, Bruno, eu achava que tava ah, travando, sabe? Aí mas não foi depois não, né? eu fui ver que minha internet ela é boa para upload e não é tão boa para download. Mas Ah, tá. acontece isso. Pronto. Isso aí, ó, o XABCDE. Nesse ato também a gente vai fazer a abertura de vias aéreas para manter as vias aéreas pérvias, né? Ou seja, permitindo a entrada e saída de ar numa quantidade adequada, que esse paciente tenha uma oxigenação sanguínea adequada, ok? Eu só vou Veja que está colocando aí, né, Bruno? Estabilização da coluna cervical e não Isso. inserção, colocação do colar cervical. E Perfeito, também perfeito. faz parte em muitas situações, né? Que tem que ser avaliada Uhum. o tipo de lesão, a cinemática do trauma, o risco ou não daquela pessoa ter um agravamento se colocar ou não. Tudo isso aí tem que Isso. ser a questão mesmo de entender essa cinemática, né, Bruno? Todos os dispositivos, né, como a prancha, como o colar, como diversos outros, o torniquete, a gente tem que avaliar se esse nosso paciente precisa realmente ou não. Porque toda intervenção ela tem alguns efeitos adversos, efeitos colaterais, digamos assim. Tá? Então, é importante a gente pensar nisso também. Não é? Antigamente, professor, a gente que era treinado para PH já descia da viatura com colar cervical, com prancha, e era padrão, era protocolo. Chegou, tem que botar prancha, tem que botar colar. Né? Hoje a gente já tem uma abordagem bem diferente, a gente já entende que nem todo paciente ele merece, nem todo paciente vai se beneficiar desses dispositivos. Mas aí é Verdade, outra verdade. questão, é uma questão aí bem mais complexa, que não está necessariamente bem descrito ainda no PHTLS.
para a Essa gente questão que você entender. está falando, Bruno, é interessante, que a enfermagem ela está inserida fortemente na atualização, na qualificação, na abordagem do pré-hospitalar, especialmente, como um todo, não só trauma, né? E está Exato. cada vez mais produzindo conteúdo, produzindo artigo, elaborando conteúdos didáticos como livros, cursos de capacitação. Isso é muito, muito válido, porque é um atendimento que tem que ser rápido e eficiente. O mais rápido e eficiente possível, né? E eficaz possível, né, Bruno? Exato. A gente tem algumas correntes, digamos assim, filosóficas no APH, aquela corrente que você vai pegar o paciente rápido, vai transportar o mais rápido possível. Tem aquela corrente, aquela forma de atender que você demora um pouco mais no local. Então, é o stay and play, tem outro lá também, esqueci agora, uns termos em inglês. E aí a gente tem essa preocupação, né? O paciente que realmente precisa ser transportado rápido, ele vai ser transportado rápido, e tem aquele paciente que você pode, com mais tranquilidade, abordar ele, né? Então, eu preciso abrir vias aéreas para depois partir para a avaliação da respiração, tá? Então, o B é de boa ventilação, de boa respiração. Na verdade, é do briefing lá do inglês, mas a gente adapta para essa questão da ventilação. Então, eu abro vias aéreas do paciente para depois avaliar como está a respiração desse paciente, tá bom? E aí, E a gente tem aqui, nessa ó, respiração. ainda. Pode dizer, Bruno, pode concluir. E nessa respiração, a gente tem basicamente a avaliação da presença ou ausência dessa respiração. É o mais importante da gente avaliar nesse ponto. Exatamente. E se for necessário, iniciar RCP no trauma também, né, E Bruno? isso, perfeito, né? O trauma é uma das causas Alguns traumas são causas de PCR também, né? É a PCR traumática que a gente chama. As pessoas ficam em dúvida, Bruno, por que que nós temos o ABCDE no trauma, diferentemente de um suporte básico de vida, que Isso. não foi trauma, que foi uma parada cardíaca Impor- sem trauma, que é o. Importante a gente diferenciar isso. Até tem uma questão no nosso congresso que foi abordando isso, né? O XABCDE é a avaliação primária no trauma. Também pode ser utilizado no paciente clínico também. O ABCDE também é utilizado no paciente clínico, tá? Lembrando que esse X é uma atualização do PHTLS, especificamente do PHTLS nona edição. Se você utilizar outras literaturas, outras referências, você vai ter outras coisas. Você pegar, por exemplo, o AMLS, que é o atendimento pré-hospitalar das situações clínicas, das urgências clínicas. No AMLS não tem X ABCDE, tem apenas o ABCDE. Ok, pessoal? Então é bem importante a gente lembrar e destacar isso, tá? Então, esse XABCDE é uma sequência de avaliação, tá? De avaliação e, claro, identificando aquelas lesões, aquelas situações que comprometem a vida do paciente, a gente vai intervir. Na parada cardiorrespiratória, eu tenho CAB. CAB é um pouquinho diferente, porque aí é uma sequência de intervenções. C de compressões, A de abertura de vias aéreas e B de ventilação. Então, não é avaliar. Você já avaliou o paciente antes. Se ele respira, se ele tem pulso, né? E E avalia se ele simultaneamente e está rapidamente, respondendo. não Isso. aproximadamente em 10 segundos, e já vai para circulação, já é provado, já. Eu lembro, Bruno, que eu fui para um congresso que ainda era o ABCD. O congresso Isso. foi em Olinda. Foi em Isso. 2000, se eu não me engano, foi o congresso de medicina intensiva de 2006, 2005, Pronto. 2006. E O naquela época ABC ele foi até ainda estava com um 2010. protocolo bem. Mudou bastante de lá para cá. Isso, o ABC ele foi até 2010. Em 2010 houve atualização para CAB, né? E aí a gente faz essa sequência de intervenções. C de compressões, porque verificou que as compressões é o que realmente salva o nosso paciente de parada, e aí trouxe esse C para primeiro, para ser essa prioridade, né? Então, essas sequências, pessoal, elas seguem uma ordem de prioridades, do mais crítico para o menos crítico, do que mata ou que salva o nosso paciente para o que é menos importante, mas que também deve ser avaliado em Algumas termos. pessoas ficaram em dúvida quando teve essa. Algumas literaturas já traziam X a BCDE, né? Eu pego a TLS, por ser uma literatura mais conhecida e consistente, aí quando trouxe a nona edição ficou mais forte. E ficaram em dúvida porque eles diziam assim, mas o X vai ver hemorragia e o C, que a gente sabe que o C é a circulação como um todo,
né, Bruno? Isso, E perfeito. as hemorragias menores, né? Em um grau menor, né? Perfeito. No C, a gente também vai avaliar e controlar a hemorragia, só que as pequenas hemorragias ou hemorragias que você não viu naquela abordagem inicial, quando você chegou próximo ao paciente, não foi aquela hemorragia tão evidente para você. Então, você vai fazer no C a verificação de pulso, verificação de perfusão periférica, verificação da temperatura, não, mas das características da pele, né? Então você vai pegar se a pele está fria, pegajosa, cianótica ou não. E também vai proceder com o controle das pequenas hemorragias ou hemorragias internas. Só que hemorragia interna a gente não tem muito como controlar. No É. APH, a prioridade é transporte imediato. Transporte e a hidratação consistente, né? Para Isso. evitar o Reposição choque. volêmica. Ó, só lembrando, gente, que eu, enquanto o Bruno estava aí fazendo aí essa explicação boa, já, ó, Enfa Rena Alves, 19, ó, tá aqui anotado, Bruno. E tem Boa, professor. Jean.g.brito, já receberam aqui o kit. Agradecer aqui ao Samuel, que todo dia estou enviando para ele, quando a gente tem live no YouTube, aqui na página, são 5 pessoas escolhidas por dia. E ele faz aí todo esse trabalho de atendimento com muito carinho que ele faz, que trabalha aqui com a gente. E então já Muito são bom, ganhadores. E muito quando a bom. gente chegar aqui, olha, se chegarmos aqui a 800 pessoas, nós já estamos com 700. Nós vamos fazer mais três sorteios aí. O Bruno que vai escolher agora. Tá bom? Vamos lá, aviãozinho, chamar a galera, motivar. A gente Já, já, não quando a gente podemos terminar, descuidar, né, Bruno? quando a gente terminar a avaliação primária, eu escolho uma pessoa aqui. Pode escolher, Bruno. E Beleza. assim, não podemos desanimar. O momento não é fácil, né, Bruno? Vamos falar um pouquinho sobre o Covid também aqui hoje. Não é fácil, nós Isso. estamos passando por uma guerra, de fato, é uma guerra sanitária, não é, é um cenário desolador, mas que a gente vai enfrentar em conjunto e vamos superar. E lá na frente, vamos ver que a nossa força e manter a firmeza valeu muito a pena, né, Bruno? Vamos, eu acho que a gente não está no momento de desistir ou de parar, né, o nosso cuidado, o nosso controle. Estou vendo muita gente indo para as ruas, muita gente querendo voltar às atividades. O pessoal está reabrindo o shopping, o pessoal está correndo para lotar shopping. Eu não sei o que é que esse povo tanto quer ver no shopping, né, porque não existe nada de essencial para manter sua vida ali naquele lugar. Né, no supermercado, na farmácia e só. Então, ainda a gente precisa de muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, tá, Muito, pessoal? Não muito desistam. cuidado. Ontem eu vi, professor, eu estava aqui no Instagram e aí eu vi uma live uma pessoa que eu sigo, e aí estava numa balada, um lugar fechado, todo É, mundo bebendo, tem todo condição. mundo brincando, um narguilé, aquela festa toda, né? Enquanto isso, a gente tem 40 mil mortos no país. Verdade. Então, eu acho que, além do cuidado que a gente tem que ter, é um pouco também de empatia, né? Empatia com o Verdade. sofrimento de tanta gente. Né? Isso Mas, é, enfim, isso é uma pura verdade, Bruno. E amanhã, dia dos namorados mesmo, não é dia de balada, né? É dia de ficar em casa, curtir, quem pai. puder, entendeu? Em casa, fazer um jantar romântico, Isso, muito entendeu? melhor É do que muito gastar dinheiro melhor, muito fora. mais seguro, seguro para a Isso. família. A gente mesmo, o Bruno é prova disso, a gente mesmo, nossas atividades da nossa empresa, praticamente 40 funcionários que a gente tem aqui hoje em João Pessoa, só temos 2 funcionários, que é para gravação com o projeto do Enem, que não tem como parar, que a gente mantém no momento que é possível, e vai reabrir aqui já tudo, e a gente não vai voltar. Nós só vamos voltar, Bruno, só quando tiver um estado Mais seguro. mais seguro. Porque a gente pode fazer o home office. A gente sabe que a realidade também é difícil para certos setores. Mas a gente tem que preservar o máximo possível. O máximo possível. Aí vai Perfeito, falar um pouquinho pessoal. sobre isso lá no final, né, Bruno? Bora, vamos, a gente fala. Tranquilo, então a gente foi no C, né? C, até alguém falou aí, comentou, 1H e 3Ps. É uma forma muito didática de a gente ensinar o que é que a gente vai avaliar no C. 1H de hemorragias, pequenas hemorragias, um P de pulso, tá bom? P de pulso, verificar pulso. A gente que é profissional de saúde, pessoal, de preferência, verifique pulso carotídeo, pulso central, tá bom? Esquece pulso radial nesse momento. P de pulso, ok? Outro P de perfusão, tá bom? O perfusão, o pessoal aí do sul, né? Perfusão. E a gente vai fazer ó, a compressão da extremidade
soltar essa coloração, ela deve voltar em até 2 segundos, né? É o ideal. Perfusão. E o outro é de pele, verificar as características da pele que podem indicar, por exemplo, o estabelecimento do estado de choque, né? Então, a gente vai focar nisso aí. Pressão arterial, pessoal, pressão arterial não se verifica no momento da avaliação primária, certo? Então, eu vou perder, entre aspas, muito tempo para verificar a pressão, então a gente evita fazer isso nesse momento. Isso é importantíssimo, faz parte da avaliação secundária, né, Bruno? Isso, exato, Da exato. mesma forma, a avaliação da glicemia, né? Que é importante, mas não tem como ser nessa avaliação primária. Aí ela é feita na Exato. avaliação secundária. Perfeito. Importantíssimo, principalmente naquele paciente que tem um rebaixamento de nível de consciência. Então, a gente pode estar aí associado a uma hiper ou uma hipoglicemia nesse paciente. Então, o HGT, que a gente fala, né, a glicemia capilar, ela é bem importante, tá? Beleza. Partiu, saiu do C, vamos agora para o D. D de disfunção neurológica, né, de disability. Então, a gente vai avaliar essa função neurológica que basicamente a gente usa o Glasgow, a escala de coma de Glasgow, ou Glasgow, como algumas pessoas preferem falar também, tá? Existem outras escalas, né, não tão completas, não tão boas quanto o Glasgow, que é, por exemplo, o AVDI, o uso do AVDI. Tem gente que diz, professor, que o AVDI não se usa mais, mas o AVDI se usa ainda, tá, pessoal? Ele não é tão completo, não é tão fidedigno, digamos assim, quanto o Glasgow, mas você pode usar. O que é o AVDI? Que o paciente está alerta. V, aquele que responde a estímulo verbal. D, aquele que responde a estímulo doloroso, ou o estímulo à dor. E I, de inconsciente, tá? Então eu avalio dessa forma. Mas aí, por exemplo, o paciente ele responde ao estímulo verbal, ele consegue falar. E aí o AVDI não traz para mim, por exemplo, o que é que ele fala, como é que ele fala. Né? Então, se ele está falando de forma orientada ou desorientada, ou se ele está só emitindo sons aleatórios. O Glasgow traz isso para mim de uma forma mais fidedigna. Né? Então, por isso a gente usa mais o Glasgow. É um pouco mais difícil da gente decorar, da gente entender, mas ele é bem mais completo. É verdade. Nós vamos trazer aqui a tabelinha para fazer essa revisão, porque tem que revisar. O Glasgow, Bruno, quando eu comecei a estudar para concurso, a gente considera a graduação, né, é uma verdade. Não temos como sair já preparados. É tanto que até É. hoje a gente estuda, né, Bruno? E tem que Isso, estudar não, a sem gente parar. nunca para de estudar, nunca, Nunca para. nunca para. E Quando aí sai eu da tenho dificuldade graduação, de ver essa escala. Aí é mesmo vendo, pegando alguns macetes, respondendo questão. E aí você vai incorporando isso, né, Bruno? De é uma forma. repetição. Não tem para onde fugir, tem que repetir várias vezes, né? Quando a gente trabalha na emergência, isso é bom porque você pratica isso lá na ponta, lá na frente do paciente, junto com o médico, junto com outro profissional, o técnico, e aí isso aí absorve um pouco mais fácil. Mas se você não tem a vivência, tem que repetir isso sozinho em casa várias e várias vezes, tá bom? É É muito importante. importante. E a questão, Bruno, da pupila, a gente já sabe também, não vamos falar até isso aqui, que ela é um dos critérios agora dessa escala. Existem várias escalas, existem vários protocolos. É bom até frisar isso. Alguns hospitais utilizam aquela escala mais padrão, outros já utilizam um protocolo com a sugestão que é de avaliar a pupila, que é mais completa. E para concurso público, por exemplo, na EBC já foi cobrado com avaliação pupilar. Exato, Então a gente tem que ficar atento na exato. questão. A questão falou em pupila, então a gente vai considerar pupila. A questão não falou nada de pupila e você acha uma resposta cabível, então a gente vai considerar padrão. Porque muitas vezes o que acontece, Bruno? As pessoas dizem assim, o certo é A, o certo é B. Não, na saúde a gente sabe que tudo depende de vários pontos, de fontes, e não tem nada tão preciso, muitas vezes. Existe discussão. Eu estava na live com a Fernanda Coelho e a gente foi falar da oftalmia gonocócica. O Ministério da Saúde tem 3 publicações, Bruno, recentes, que dizem coisas diferentes sobre a profilaxia da oftalmia gonocócica. Então, a gente tem que sempre Exato. ver essa questão. Qual fonte? A gente, nos nossos conteúdos, a gente gosta de trazer as opções que são mais exploradas, né, Bruno? Olha, chegamos em 800 pessoas. Pode escolher aí, Bruno. Muito bem. Mas uma pessoa agora, 2 pessoas, Bruno. Vamos Duas lá, pessoal. pessoas. Vamos interagindo aí. Quanto mais você falar, o Bruno vai estar com a Acho, probabilidade eu vou de escolher a encontrar. Bia, acho que é Bia Underline Lima. Isso, Bia Underline Lima 0102, eu acho. É Bia. Bia Underline Lima
0102. É isso, tá? Ela tá comentando aqui de novo, ó. 0102. Boa. Vi aqui a Bia. Isso. E vamos escolher também, vamos ver agora, a K-Glass. K-A-H, que acabou de comentar Carla? aqui. K-A-H, Como é? K-A-H. Glass. K-A-H. K-A-H. K-A-H-G-L-A-C-Y. G-L-A-C-Y. Olha só. Ela Boa, foi, boa. foi bem escolhida aí, porque o nome, o perfil tá É difícil aí, né? difícil. Mas Tem parabéns, uma meu amigo. professora, Você vai receber na sua residência esse kit de aprovação. tem Tomar um uma professora que cafezinho a com a Kelly Payne está caneca. querendo também. A Ó, professora Kelly Payne Rebeca aqui. tá querendo também? Não tem condição. Professora Rebeca. Rebeca, professor Diego Diniz, tá? Não, aí dificulta aí, pessoal. Aí não dá não. não, Professor não. Diego Diniz é covardia. Professor Diego Diniz, estou enviando para você. Professora Kelly Coelho, aí na área. O professor Diego Diniz, ele mora aqui em João Pessoa. Eu vou fazer aqui uma propagandazinha. Posso fazer, Bruno? Claro, sem dúvida. Vamos fazer aqui uma propaganda. Ó, Diego Diniz, passa o endereço aí que eu vou mandar uma pizza aqui de uma pessoa, só peço ela. Lasca de pizza. Não é minha, não tem nada a ver. É porque não existe igual, não. Estou mandando lá para casa Rapaz, dele. não entrega aqui em Recife, não, professor? Entrega não. Não sei, acho que é meio difícil. Mas é isso aí. Mas é isso aí que E que vai ter, você está se falando. se chegarmos aqui a 900 pessoas, 950, 900 vai ter mais um kit. Essa é uma política, Bruno. Tá Vocês já claro. estão sabendo, pessoal, nós estamos já, acho que foi mais de 600 kits distribuídos. A gente tem uma política de não repetir. A pessoa que ganhou não tem uma planilha que a gente é bem organizada nisso, para a Ótimo. gente não perder esse controle. O Samuel é quem coordena isso. E a gente vai chegar até o final do ano com um dos 2.000 kits. Já está tudo encomendado lá no nosso distribuição para a galera aí. Então, vamos lá distribuir esses kits aí. E estudar, galera, que é o que mais importa. É estudar, né, Bruno? 2000 kits, né? Não é brincadeira, não. Tem que pegar esse kit e estudar. Pessoal, esse kit é muito bom, ele é muito completo, tem muita coisa. Então, não adianta botar na estante e ficar lá bonitinho para fazer volume, não. Tá? Tem que Agora, estudar, Bruno, tem o que pegar ele. kit que é do sorteio é a caneca, caneta, duas canetinhas, a máscara e a camisa. O- E a caneta, até a caneta é boa, Romulo. Até a caneta. A caneta eu uso todos os dias, 1000 vezes lá no meu hospital. E ela não acaba, ela é boa. Ai, graças a Deus. É boa, é boa, é boa. Tá aprovada. Então, professor, é isso aí, né? Seguindo aqui no nosso XABCDE, para a gente encerrar esse tópico, é a avaliação da exposição do nosso paciente. Então, fiz o X, fiz o A, B, C, D, e agora a exposição desse paciente. Eu vou expor procurando alguma outra lesão que eu ainda não identifiquei, algum outro achado importante que eu ainda não identifiquei. Então, por exemplo, o paciente está relatando uma dor muito forte na perna direita, ele está com a calça jeans. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar aquela calça, eu vou abrir, vou expor aquela região onde ele refere, né, um sintoma que pode ser uma fratura ou não, e aí eu vou fazer a avaliação daquele local. Então, eu vou expor o paciente. Agora, lembrando, o paciente de trauma, ele pode perder muito calor, tá, pessoal? Então, expor esse paciente, depois eu preciso fazer o controle da temperatura dele. É o que o PHTS fala na prevenção da hipotermia, né? Então, que é que eu vou fazer? Eu vou usar aquela manta aluminizada, que ela vai manter a temperatura do paciente, tá? Muita gente diz que ela aquece, professor, mas ela não aquece na realidade, né? Ela mantém a temperatura, como se fosse um alumínio que a gente coloca ali num frango que você está fazendo, né, no forno, para que haja aquele abafamento e o calor fique retido naquela situação. Não sou cozinheiro, não, mas a gente usa esse exemplo. Algumas pessoas, Bruno, ficam em dúvida no caso de queimadura, né? Por exemplo, a queimadura muitas vezes é uma queimadura que tem que retirar as joias, né? Roupa. Isso, perfeito. E, e fico na dúvida, será que tenho que colocar ou não tenho que colocar a manta? E até saber, a gente só retira as joias, na verdade, as roupas, principalmente, quando não estão aderentes, né, Bruno? Se tiver aderente, Isso, aí tem perfeito. que ser a nível hospitalar, né? Perfeito. A gente tem que lembrar que a pele é uma proteção para que a gente não perca calor. A partir do momento que eu tive uma queimadura, eu perdi essa proteção, perdi essa função da pele. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou perder calor, tá? E aí a gente vai entrar numa hipotermia. A hipotermia é uma das principais causas de morte no paciente grande queimado, né? Então é importantíssimo que a gente faça esse controle de temperatura,
que a gente faça esse controle, essa prevenção de hipotermia. No paciente de trauma também. Imagina que esse paciente, professor, perdeu muito sangue. Né? O Isso. sangue, ele transporta, vou botar entre aspas, tá? Ele transporta calor, ele gera calor. Então, se ele perdeu muito sangue, eu vou perder temperatura também, perder calor. É Então, uma é das importante a características gente do fazer choque, essa né? Do controle. choque, principalmente choque hipovolêmico, né? Hemorragia. Isso, É a perda de calor, pele fria. isso, perfeito. É uma das E a formas gente de tem aqui, Bruno, cuidar. eu vou passar rapidinho, porque eu acho que tem uns detalhes aqui interessantes, só para a galera lembrar da escala de coma, né? Tem Vamos aqui a lá. resposta verbal, né? A gente Isso. vai A escala de lembrar. coma de Glasgow, né? A gente vai lembrar que ela vai de 3 a 15, e aí em 2018 da avaliação pupilar. Nessa avaliação pupilar, essa escala agora vai de 1 a 15. Então, é importante, professor, voltar naquele ponto que a gente já falou. Tem que ver como aquela questão está sendo abordada, como ela foi formulada. Se ela está Isso, levando em consideração a resposta pupilar ou não. Né? E aí isso. não vai estar errado se ela não estiver utilizando a resposta pupilar, tá, pessoal? Não vai estar errado. A gente vai estar fazendo também a avaliação neurológica, usando o Glasgow, mas sem ser o Glasgow P, que essa é a diferença. Tem uma escala como de Glasgow e tem uma escala como de Glasgow P, que não está, nenhuma das duas está errada. Exatamente. O Miri já está tirando onda aí na área, ó. Ele quer me desconcentrar. É isso aí. O Miller, o É, pessoal acha que sabe, né? Miller é tocador de sanfona. E eu fiquei sabendo que cantor o e Bruno tocador de aí é do sanfona. rock. Como é que é, Bruno? Toca alguma coisa no rock também? Não, não, não. Só fico batendo mesmo na mesa do computador e fazendo guitarra imaginária. Mas o seu rock é o rock mesmo, heavy metal, né? Eu escuto todo tipo de rock, mas o que eu prefiro é o heavy metal, o doom metal, enfim, tem o progressivo, tem alguns que eu gosto. Mas eu escuto de tudo, professor. Eu danço forró também, escuto Não, MPB, sou, nós sou somos fãzaço de ecléticos, Chico né? Também. Buarque. Isso, adoro Chico Buarque, escuto direto, Maria Bethânia, Caetano, Alceu Valença, mas eu gosto do rock and roll. Não, Alceu não pode faltar. Não, Pernambucano que não. não gosta de Alceu, né? Na verdade, Pernambucano que não brasileiro que gosta não de gosta de Alceu, Alceu, né? Não tem é, como. Alceu, Nação Zumbi e Lenine. E óbvio, Luiz Gonzaga, né? O resto, né, a gente Verdade. gosta também, mas esses três, quatro aí são os principais. Aí a gente tem, gente, aqui na resposta verbal, aqui a gente vai passar bem rapidinho, porque a gente quer aproveitar aqui esse momento também de tirar algumas dúvidas da galera, de fazer essa interação e trazer aqui sobre alguns pontos importantes, que a resposta verbal a gente vai lembrar sempre. Não testável, aí não tem como ser avaliado. Aí Isso. o 1 vai ser a pontuação mínima, nessa parte aqui Sempre vai ser o mínimo. o mínimo. E o máximo na verbal vai ser 5, né? Na verdade, era para trazer a ocular. Vou trazer a ocular primeiro, né? Que aí fica melhor, porque a gente vai começando do menor para o maior, né, Isso. Bruno? A gente segue, mas eu sempre falo para o aluno pensar na ordem de apresentação no nosso corpo. Então, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, seguindo essa Isso. ordem, você já entende a sequência básica. A Vai ocular é a mais 4 fácil, né, Bruno? É a mais fácil a ocular. e ocular é mais fácil. Vai até 4, então 4, 5, resposta verbal e 6, a resposta motora. Então, você já está aí, ó, mais ou menos entendendo e decorando essa escala, tá? Então, ó, Isso. abertura ocular, a gente tem essa questão. Vai do ausente, que é o 1, então não abre os olhos, mesmo com o estímulo de dor, mesmo chamando esse paciente. E aí é importante, professor, a gente pensar que, por exemplo, no APH, a gente quando aborda o paciente, esse paciente vai estar lá de olho fechado. Muitas vezes vai Isso. estar chovendo, muitas vezes vai estar o sol muito quente nos olhos dele, então ele vai fechar os olhos. E aí quando você chega, você vai dizer, ops, ele só vai, e quando você abordar ele, ele só vai abrir os olhos quando você falar. Aí você vai pensar Importantíssimo. que a abertura ocular dele é a voz, é o som, e não é. Tá? Então é importante a gente avaliar melhor esse paciente para entender como é essa abertura ocular, se realmente é espontânea ou se ele só abre a voz, né, ao estímulo de som, tá, sonoro. E, É ou isso mesmo. pressionando, né? Antigamente, professor, eu acho que na época da gente tinha aquela história do mamilo, de rodar, girar o mamilo, ou então de pegar aqui no Já externo. fiz isso, eu já fiz isso. Não, com certeza, a gente já fez, já vi muito também. Né? Pegar aqui, ó, uma pontinha do dedo no externo e fazer essa pressão. Hoje a gente não mais utiliza isso, né? Existem alguns estímulos menos agressivos. Por exemplo, pressionar aqui
em cima dos olhos, né? Fazer essa pressão aqui nessa região supraorbitária. Fazer uma pressão aqui no trapézio, né? Então, no trapézio que dói um bocado se você fizer aí. Então, são algumas situações que você pode fazer um estímulo de dor, tá? E não necessariamente causar uma lesão no paciente. Eu já vi muito em mulher, professor. O pessoal pegava a mulher, né, o mamilo Ah, também que é isso aí é extremamente demais, né? sensível É e demais. roda e gira que parece que vai arrancar. É horrível, era horrível. Ainda bem que o pessoal não faz mais isso hoje. Graças a Deus. Quando eu estava na faculdade, a gente tá verde, a gente faz umas coisas. Aí foi se evoluindo bastante, como a gente falou aqui, a área de saúde como um todo, ela é bem dinâmica, né, Bruno? E a Isso. pH, a trauma, não seria diferente. Então, a gente tem lá do nível, ó, pontuação máxima 4, pontuação mínima 1. Aí nós vamos ter os intermediários. Se for ao som, 3. Se for a pressionar ou a dor, dependendo da prova, pode vir as duas. Então a gente vai ter aí dois, né? E aqui a gente Isso. tem a resposta verbal, né, Bruno? Sim, o Miller tá falando aqui da live de você. Já tá marcada, Bruno? Não, eu tô sabendo disso aí não, não, William. Bora, Ele bora ver marcou isso e te aí, né? convidou, foi? Eu marquei com o Lincoln, semana que Ah, vem. Mas Lincoln? com o Tá. Qual o Miller, dia do não. Lincoln com Lincoln? Se eu não tô enganado, é terça-feira. Ah, vai ter kit lá, ó. Vocês estão sabendo, né? Boa, olha aí. Tá Vai vendo, ter galera? kit, galera. Seguir É, aí, olha, instrumento. professor Bruno Luna, Lincoln, o Lincoln, também professor Lincoln, e o professor Miller. A Ó, galera fazendo tá toda, né, gente? marcado. Vocês estão aqui, a Fechado. enfermagem está cada vez mais trazendo esse conteúdo, se unindo, compartilhando conhecimento, isso é muito importante. Show. Olha só, gente, nós Vamos. estamos aqui com quase 900 pessoas. Vamos combinar aqui, olha, mostrar que vocês estudam mesmo, que quer mudar de vida mesmo. Vamos puxar aquele couro que a gente faz nos aulões. Logo, logo nós estaremos aí junto nos aulões com a galera, né? Boa. Não vejo a hora de voltar aos aulões. Vamos lá. Agora, vamos chegar lá nos 900, na nossa meta. E na resposta verbal, eu vejo que tem muitas pessoas que ficam em dúvida em relação a sons, que são sons incompreensíveis, rugidos, com palavras desconexas totais, né, Bruno? Isso, isso. Palavras, quando a gente fala palavras, que a gente falava antes que era palavras inapropriadas, quando houve essa atualização, agora é só palavras, é quando o paciente ele solta palavras aleatórias. Você chegou, abordou o paciente, perguntou a ele, seu José, o que foi que aconteceu? Aí ele vai dizer, não, meu filho, eu estava aqui, aí veio uma moto, né, bateu em mim, eu caí no chão, mas eu estou bem, eu fiquei aqui deitado porque, enfim, ele está orientado, tá? Ele respondeu de forma orientada, ele conseguiu descrever para você tudo o que aconteceu. Mas aí você chegou, perguntou a ele, e ele vai dizer, não, meu filho, não sei, não entendi muito bem, de repente eu estava aqui no chão, ou então ele vai dizer, quando eu acordei eu estava na ambulância, ele vai estar meio confuso, e aí 4 pontos, tá? Quando ele vai estar falando palavras, ele vai estar falando palavra solta. Ah, a bota, o carro, enfim, vai estar jogando palavras de forma aleatória sem fazer um pensamento conexo, né? O que a gente está avaliando, pessoal? O funcionamento neurológico, tá? Então, Isso. o Glasgow é isso. Então, se ele está organizado, é porque o funcionamento neurológico provavelmente ainda está mantido, né? Ele ainda está adequado. Então, quando ele começa a ficar desorientado, que ele começa a soltar palavras aleatórias, quando ele começa a não conseguir mais nem fazer uma palavra, formar uma palavra, ou seja, emitindo apenas sons, né, balbuciando alguma coisa, aí são 2 pontos que a gente coloca. Então, precisa avaliar como esse paciente vai responder essa resposta verbal. E tem que avaliar também o nível de escolaridade dessa pessoa, avaliar a cognição dela como um todo. Às vezes é uma pessoa que tem um outro problema e a pessoa Perfeito, pode confundir. Isso acontece muito na prática, perfeito. né, Bruno? É em Isso é decorrência de uma. outro problema São, e a gente não pode confundir essa situação. É uma pessoa que tem algum problema na fala mesmo, ou então está com algum tipo de outra patologia que possa trazer aí uma dificuldade nessa por avaliação. exemplo, um paciente com AVE, né? Então você vai abordar esse paciente, a avaliação da resposta verbal dele, mas ele é sequelado de AVE. Então é uma das limitações, né, dessas Exatamente, escalas, são essas variações aí do nosso paciente. verdade. E nós temos a resposta motora, né? Que Isso, a resposta motora confunde bastante o pessoal, né? Vamos lá, vamos explicar esse negócio aí. Então a resposta motora
vai de 1, o ausente, até 6. É a maior pontuação entre cada parâmetro, tá, pessoal? De 1 a 6. 1 é ausente, beleza? Ausente, ele não responde de forma alguma. O 6, ele obedece comandos. Normalmente, a gente permite ou ordena que ele faça 2 comandos. Então, levanta essa perna aqui, bate na perna dele. Não diz, ó, levanta a perna direita. Ele vai, na hora, meio ficar confuso, às vezes. Bate na perna dele. Ó, pessoal, ó, fulano, levanta essa perna aqui. Ele levantou, ó, aperta a minha mão. Então, 2 estímulos é o ideal para a gente identificar se ele obedece comandos ou não. Obedece comando, ou seja, você tem que orientar ele a fazer alguma ação, tá? Localizador, né? Então, você faz um estímulo e ele localiza aquela dor. Ele diz onde está sendo aquela dor, ok? Ou então ele mexe lá no pé, que você fez uma dor no pé, né? Você mexe aqui no trapézio, ele mexe a cabeça, mexe o braço. Então, ele está localizando a dor, tá bom? Outra forma é a flexão normal, né? Então, é quando você faz um estímulo e ele flexiona de forma normal, normalmente para a parte externa, A tá? flexão normal, ele faz uma flexão normal. Já aquela flexão anormal, ele é bem característico, E né, Bruno? é Você bem fica assim, característico. né? Ele faz flexão é isso aqui, tá, pessoal? Flexão é isso aqui, tá? Flexão, extensão. Então, ó, na flexão anormal, ele vai fazer essa flexão aqui com os braços, tá? Ele vai fazer isso aqui nos braços. Ele também flexiona os punhos e os dedos, os polegares. Então fica tudo flexionado, tá bom? E geralmente ele faz uma flexão plantar. Os pés eles vão e viram mais para dentro, tá? Então essa é a flexão anormal. A extensão é o contrário. Eu tenho esse paciente que está aqui, ele piora, deteriora seu estado neurológico. Já vi muito isso, paciente, por exemplo, que faz muita convulsão, tá? Ele sai dessa posição e faz isso aqui. Ele faz uma extensão de membros, tá? Ele faz extensão de membros e faz extensão também, muitas vezes, de cervical, tá? Então, são esses movimentos que você vai identificar, tá? Flexão anormal, para dentro, onde aproxima os braços em relação ao tronco, tá? Flexão anormal, né? Estou falando flexão normal. E extensão quando ele faz o contrário, quando ele estende os braços, ok? Gente, coloca aí, eu valorizo, ó, a hashtag aqui, ó. Eu valorizo, até tirar aqui, pra gente, vai ter mais dois brindes aí, entendeu? Não sei se dá para aparecer aí. Ó, vamos lá. Todo mundo colocando eu valorizo a enfermagem. O Bruno vai escolher um agora e vamos escolher outro no Vamos finalzinho aí. escolher Para a completar os Érica. sete kits. Geralmente a gente Érica, tá com essa média, Bruno, de 7 kits em cada live. A gente tá querendo incentivar mesmo a galera. Vamos lá. escolhi aqui, professor. Érica Cristina, com K. Érica Cristina. Érica, Dois. é, tem alguma especificidade? Tem Érica com K e tem Cristina. O Tina dela tem 2 Is. Cristina, né? Pronto. Ó, gente, ó, pra vocês verem aqui, ficar registrado. Tá aqui, ó, todos os nomes aqui sendo anotados. Então tem que fazer uma auditoria, né? Tem que fazer a auditoria do evidências, as evidências. E a gente tem, Bruno, ainda aqui, para a gente passar lá para o torniquete, que eu acho muito importante, sabendo, gente, que para ter esse conteúdo completo, o site lá, o Bruno está lá, tem um vídeo também que traz algumas abordagens, a gente está nesse trabalho aí de compartilhar conhecimento e é aula que vale a pena mesmo. O Reni Clay também vai estar trazendo esse tema no congresso, lá do nosso grande amigo lá do Emergência 1, lá de Do Maranhão, Imperatriz. Eu morei perto de Imperatriz. Imperatriz. Morei assim, no Maranhão, né? Morei 2 anos e meio, há 3 anos lá em Bacabal. Eu não conheço o Maranhão ainda não, mas vou Muito, conhecer. muito, muito bonito. Estado muito bonito. Isso, vamos lá. E para a gente encerrar o Glasgow, né? Reatividade pupilar. Essa foi introduzida em 2018. O pessoal até fala, né? A nova escala de coma de Glasgow. Já tá um pouquinho velha já, tá, pessoal? 2 anos já que a gente tem essa escala de coma de Glasgow com a introdução aí da reatividade pupilar. Então você vai usar algum material que emita luz. Geralmente a gente usa o celular, né? O flash do celular. E aí a gente vai fazer esse estímulo de luz, tá? Preste atenção. A gente coloca luz na pupila, a pupila ela contrai,
ela faz o quê? Miose. Bom, miose é a contração da pupila, midríase quando essa pupila ela dilata, tá bom? Então, quando a gente está num ambiente muito claro, nossa pupila fica pequenininha, né? Então, por quê? É uma forma do nosso corpo proteger, né? Nosso sistema nervoso autônomo, ele protege esse tecido ocular, porque a luz, ela pode ser agressiva em relação ao tecido, tá? Então, é uma forma de proteção. Então, coloquei a luz, você vai verificar se essas pupilas reagem. Preste atenção, nem sempre essa contração ela é tão forte e você vê aquilo, a coisa muito evidente. Geralmente é uma coisa bem discreta, tá? Então, você vai avaliar um lado, avalia o outro e verifica quantas pupilas reagem à luz, tá bom? E a gente Se tem que ter nenhuma... cuidado que Pode a falar. pupila ela varia de pessoa para pessoa, né? Às vezes a gente tem uma Isso, falsa impressão que aquela pessoa está com a midríase ou com a miose. A gente tem que fazer uma avaliação global, né, Bruno? Porque não é exato, tão, exato. tão preciso a gente definir o que é miose e o que é midríase, né? Todo paciente ele tem as suas especificidades. Então, o que a gente fala de protocolo geral é um protocolo utilizado para 90%, digamos assim, das pessoas, mas existem as exceções. Então, lembrem sempre disso. Você pode estar diante de uma exceção, né? Existem outras situações também. Então, o olho é muito escuro, dificulta a avaliação dessa pupila, você saber se aquela pupila está reagindo ou não. Enfim, né? Tem outras variações aí, tá? Então, ó, vamos lá. Eu tenho uma reação bilateral ao estímulo, ou seja, as duas pupilas elas reagem, elas fazem miose quando a gente coloca uma incisão de luz. O que é que isso significa para a gente? Significa que o estado neurológico desse paciente em relação à pupila, ele está bom, ele está preservado. Então ele não vai perder ponto nenhum, tá? Agora, se apenas uma pupila reagiu, uma pupila menos um ponto. Se nenhuma pupila reagiu, né, são duas pupilas, eu tenho menos 2 pontos. Beleza? Aí você tem que entender o seguinte: nos outros parâmetros, quanto pior o resultado, menor a pontuação. Tá? Quanto pior o resultado, menor a pontuação. Aqui não, aqui já é o inverso. Então, cuidado para não confundir lá na hora da prova. Colocou alguma coisa de Glasgow, já faz uma filinha, já faz um esboço ali do lado do que você lembra, para que na hora você não se confunda na hora de resolver aquela questão. É Ok? verdade, isso é muito importante. Porque, como o Bruno disse, a pontuação boa é aquela que é negativa. Isso. E a pontuação aqui que a gente vai ter, quanto mais negativa, menos 2. Como é que fica o cálculo, Bruno? Por exemplo, uma pessoa, vamos colocar aqui. A pessoa está com. Vou colocar aqui uma situação. A pessoa está com. Abre o olho, a abertura ocular ao estímulo de pressão. Pronto, é o primeiro ponto. Então, nós Certo. temos uma pontuação. Aí tem essa pessoa em relação a verbal, ela fala sons incompreensíveis, segundo é o ponto. Isso. E em relação à resposta motora, ela tem, eu vou colocar aqui que pode ser cobrado em prova, ela tem uma Boa. descerebração, que é diferente da Boa. decorticação, que tem escalas. Isso. A gente sabe que a decorticação é mais grave que aquele pontuação mesmo da extensão normal. E a descerebração Isso. já é da flexão, né, Bruno? Isso. Então vamos lá, decorticação. A decorticação é essa flexão anormal. É a flexão anormal, é a decorticação. Mais grave que isso é a descerebração. A descerebração é a extensão anormal. Tá Pronto. bom? Ela teve, Bruno, então, decorticação, teve abertura ocular à pressão, né? Ok. E teve sons incompreensíveis, emite sons, né? Sons incompreensíveis. E a reação pupilar dela, ela tá com só reage ao estímulo em apenas um olho, só tá com problema em um dos olhos. Vamos simplificar para o nosso aluno. Faça o Glasgow normal, como você está habituado a fazer a vida toda, como você aprendeu, e aí você vai somar, né, esses parâmetros, e aí você vai depois subtrair com o resultado da avaliação pupilar, tá? Subtrair, ou seja, deu 10, professor, deu 10. Esse nosso paciente aí, por exemplo, você foi avaliou
Apenas uma pupila reagiu, foi? Foi, só uma pupila reagiu. Pronto, 10 menos um, que apenas uma pupila reagiu, eu tenho menos um. 10 menos um, o lado desse paciente é 9. E aí, por que também a gente identifica ou soma isso aí? Porque a gente gera um número para a gente poder classificar esse estado neurológico. Se eu estou diante de um TCE, eu vou classificar o TCE, né? Como a gente classifica o TCE? Em leve, moderado ou grave, tá? Leve, aquele TCE entre 15 e 13, tá bom? 15 e 13. Entre 12 e 9, moderado. E abaixo de 9, ou melhor, 8 ou menor que 8, eu estou com TCE grave, tá bom? Qual a importância disso na prática? Todo paciente classificado como TCE grave, a gente deve providenciar uma via aérea avançada para ele. Exatamente. E nós, pessoal, nós estamos chegando já. Eu fui ver aqui a hora, Bruno, já está quase no finalzinho, né? Nossa live aqui. No final já, né? Nós vamos salvar, gente, ficou bem legal. Então a avaliação pupilar, qual é a melhor? A melhor é quando tem uma reação bilateral estímulo zero, que aí não vai descontar nada. Se você tem menos um, você vai diminuir o valor da escala. Se você tem menos dois, vai diminuir mais ainda. E quanto menor a escala, mais grave ela vai ser, né, Bruno? Perfeito, isso aí. Isso aí. Eu não sei, Bruno, a questão do torniquete. Teria que ser só essa parte aqui mais importante, né? Pra gente fechar aqui. Torniquete é uma polêmica que existe muito grande ainda. Não sei por quê, porque já faz muito tempo que torniquete ele é recomendado, tá? Ó, pessoal, torniquete ele é utilizado naqueles sangramentos em extremidades, ou braços ou pernas, sangramento ativo, o PHTLS. Lembrando que existem outras literaturas, né? Mas o PHTLS, o que é que ele diz? Primeira coisa que a gente faz, compressão direta, tá? Então, eu vou fazer compressão direta local para controlar aquela hemorragia. Não conseguir, utiliza o torniquete se for em extremidades, tá? Outras literaturas já partem para o uso do torniquete imediato, mas enfim, a gente não vai discutir isso aqui agora não. Torniquete, pessoal, uma vez colocado, só se retira pelo cirurgião, só se retira lá no centro cirúrgico, na sala cirúrgica, onde vai fazer a intervenção vascular nesse paciente, tá bom? Não existe aquela história de afrouxar torniquete 10 minutos, 15 minutos, não tem isso. Uma vez colocado, ele vai ficar até a retirada na sala cirúrgica, tá bom? E veja só que o tempo que ele pode é um tempo que dá para fazer um atendimento, geralmente um atendimento pré-hospitalar, né? Com folga, né, Bruno? O PHTLS, desde a 7ª edição, a gente está na 9ª, desde a 7ª, ele já traz que pode ser utilizado entre 120 e 150 minutos, ou seja, 2 horas a 2 horas e meia. Existem diversos protocolos que falam até em 6 horas, 8 horas, tá? Não existe relato, por exemplo, na literatura americana, né, utilizando lá os estudos com os soldados, de que alguém perdeu a perna, alguém foi amputado, teve amputação por conta do uso do torniquete. Não existe relato. Então, ou seja, o torniquete era extremamente seguro para se utilizar. Um detalhe importante aqui, professor, só para a gente fechar, é a localização desse torniquete. O PHTLS, ele diz que o torniquete deve ser colocado na axila, se ele for aplicado em membro superior, ou na virilha, se for aplicado no membro inferior, tá bom? Outras literaturas falam em colocação proximal à lesão, tá? Mas aí eu não vou discutir isso aqui agora. Então, um torniquete, se não for possível controlar essa hemorragia, eu posso usar outro torniquete, tá bom? Essas são as recomendações principais em relação ao torniquete aqui, que a gente consegue resumir o mais rápido possível. Aqui foi recorde. E eu acho que foi Rael, desculpa aí, eu vi aqui o nome dela, falou a importância de se anotar o momento do início do torniquete, que às vezes os profissionais esquecem de repassar isso para o intra-hospitalar, né? Bruno. Colocar o horário de aplicação. Valeu mesmo. Olha, gente, Bruno, ele tá ali de frente do Covid aí. Agradecemos demais. Grande profissional, qualificado. Terminou a live aqui. Quem ainda não está seguindo a página do professor Bruno Luna, vamos lá seguir, que é conteúdo todo dia, motivação e muita, muita força. Ó, Bruno, chegamos aqui a 900 pessoas. Então, vamos escolher mais um amigo. E aqui eu escolhi uma a mais hoje, que é Rosiane Jonker, que é lá de Bacabal. Ela lembrou, eu morei em Bacabal. E a gente tem que sempre ser grato a onde a gente passa,
sempre ser grato à história que a gente viveu, a pessoas que nos ajudaram. Isso é essencial. Eu sou grata desde a minha professora, eu lembro dela, chama ela de Pró Preta, que carinhosamente ela, lá do infantil da minha cidade, no sertão da Bahia. E lembrando aí, ó, o pessoal de Bacabal. Ontem foi na live, foi uma pessoa lá da minha cidade natal, que é na Bahia, que é Campo Alegre de Lourdes, e hoje foi ela. Mas, para não prejudicar, o Bruno vai agora escolher mais uma pessoa aí. Vai, Brunão. Vou escolher aqui, falou agora aqui a Thalita. Thalita SL Vasconcelos. Que é de Candeias, está Thalita, dizendo que é de Candeias, ó. Candeias é aqui próximo onde eu moro em Piedade, Jaboatão. SL, Isso, SL, Thalita Vaz. SL Vasconcelos. Bruno, tudo de bom, Bruno. Uma mensagem em 2 segundos, porque a gente tem que fechar agora mesmo, por causa do tempo. Valeu aí. Diz aí, uma mensagem Pessoal, final para a galera aí. Continuar um firme na forte, jornada. isso, forte abraço a todos. Se cuidem, eu também estou me recuperando aí do Covid, dê positivo também. Segunda-feira eu volto ao trabalho, voltando com mais força, com mais garra ainda. E obrigado, professor. Obrigado pelo espaço, obrigado por toda a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui discutindo e trazendo informações para todo mundo. Satisfação é nossa. O Bruno é um grande guerreiro que está aí, ó, linha de frente. Foi mesmo para a guerra e venceu o Covid. Parabéns. Gente, uma mensagem aí de conforto aí para o nosso amigo, que graças a Deus venceu essa parada. E vamos lá, saiu aqui da live, vamos lá da página do Bruno Luna, professor Bruno Luna aí para acompanhar. Massa. E vai ter lá, inclusive, as agendas lá de live que ele está fazendo com a equipe aí, muito, muito qualificada. Grande abraço a todos vocês. Valeu, Brunão. Valeu, professor. Um forte abraço a toda a família aí.